Portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Família IPA, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e toda a sua casa, toda a sua família. Que maravilha, que coisa boa é louvar ao Senhor. E é a oportunidade que temos, para fazermos isso como igreja durante o culto, oferecer um culto ao Senhor, um culto de louvor e de adoração ao seu maravilhoso nome, como o cântico que nós entoamos ao Deus grandioso. E nós louvamos a este Deus grandioso. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, número 115. Que diz: honras somente a Deus, como título. Livro de Salmos, capítulo de número 115, diz assim a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das tuas mãos, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem
o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Até aqui o versículo 12, que vai então o salmista fazer, né, este contraponto entre os deuses dos povos, os deuses das nações, que chama de falsos deuses, e em contrastes, né, o Deus de Israel, que é soberano, que é poderoso, que tudo faz conforme lhe apraz, conforme lhe agrada, porque ele tem nos céus e na terra, né, todo o poder. Ele é detentor em si mesmo de todo o poder. E é diante deste Deus que nós nos encontramos reunidos como igreja, no nome que nos foi dado nos céus e na terra, para assim fazermos, no nome de Cristo Jesus, que nós nos colocamos, né, diante dele para cultuarmos, para louvarmos e bendizermos o seu maravilhoso nome. Então, nós vamos entoar um cântico no novo cântico, um inário, novo cântico, número de 145, que tem por título Refúgio Verdadeiro. No Senhor nós encontramos refúgio, nós encontramos amparo, como nós acabamos de ler no Salmo 115. Nós encontramos no Senhor amparo, nós encontramos no Senhor segurança. Vamos entoar então no inário novo cântico, número de 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor.
No nosso momento de contrição, nós vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus, no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Este momento de confissão, ele nos dá a oportunidade de, como igreja, como pessoa, individualmente, colocar as nossas fraquezas, os nossos pecados diante dele. Então, no momento da oração silenciosa, é quando você se coloca diante de Deus. Você não vai colocar a sua família, você não vai colocar a igreja, você não vai colocar diante de Deus seus amigos, você vai se colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados. Você vai ter um momento de confissão pessoal, quando em seguida, como igreja, nós então vamos colocar diante dele os nossos pecados, pedindo para que ele use de compaixão e nos perdoe. E nós fazemos isso confiantes na palavra. Olha só o que a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, nos ensina: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, fazendo um contraponto aos sacerdotes do templo. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós estamos nos achegando diante de Deus no nome de Cristo Jesus com livre acesso ao trono da graça, para nos colocarmos como aqueles que necessita de perdão, como aquele que padece da graça de Deus, como aquele que necessita de graça e de perdão, e com esta consciência de que ele é diferente dos sumos sacerdotes da época, que muitas vezes precisava de barganha. Muitas vezes o povo, quando ia oferecer um determinado sacrifício e colocavam exigências muito grandes àqueles que estavam ali arrependidos, querendo a remissão de seus pecados. Então não é como aqueles homens. O nosso Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote de fato e de direito, ele não apenas se compadece, como tem também o poder para realmente perdoar os nossos pecados. Então vamos nos colocar diante dele inicialmente com uma oração silenciosa e em seguida vamos fazer uma oração comunitária. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai, para te render graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso. A sua graça e a sua misericórdia se estende de geração em geração e tem nos alcançado. E nós, como igreja, na certeza de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é poderoso e compassivo, nós te suplicamos o perdão dos nossos pecados. Apaga as nossas transgressões. Livra-nos, Pai, da inclinação para a carne. Senhor, em nome de Cristo Jesus, lava as nossas vestes espirituais no teu sangue. Nos torne puros diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Pecados estes, por ação, por omissão, por falta de conhecimento, por falta talvez de não conhecer o seu poder, nós falhamos, mas nós reconhecemos, Pai, diante do Senhor, a nossa dependência, a nossa necessidade da sua graça e do seu perdão. Portanto, como igreja, no nome que nos foi dado, no nome de Cristo Jesus, suplicamos encarecidamente o perdão dos nossos pecados. Apaga as nossas transgressões
Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a certeza desta confissão que fizemos, a certeza de que Ele é fiel para nos perdoar. Então, sejamos por Ele perdoados em nome de Cristo Jesus. Nós vamos então ter um momento de louvor. Estaremos então louvando ao Senhor com 3 cânticos e em seguida daremos continuidade. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Neste segundo louvor, você vai ter a oportunidade então de separar o seu dízimo, de separar a sua oferta. E antes eu gostaria de deixar um texto no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e 24, que diz assim, Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta,
e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Olha só que interessante este ensinamento de Jesus a respeito da oferta, porque comumente pensamos que a oferta é simplesmente este ato de entrega e faz parte, né? Nós, como gratidão ao Senhor, devolvemos, né, a 10ª de toda a nossa receita, de tudo aquilo que nós, com o nosso trabalho, conquistamos. Então nós, como forma de gratidão ao Senhor, nós devolvemos, e nós também oferecemos ao Senhor, né, oferta para a manutenção do templo, para o sustento, né, de todas as necessidades da casa do Senhor. E aqui o Senhor traz uma outra implicação que vai além, ultrapassa, né, este simples ato de ofertar recursos monetários. O Senhor está falando aqui sobre relacionamento. O Senhor está aqui dizendo que se a nossa oferta não for dada neste espírito de paz, de comunhão, né, uns com os outros, ela não é recebida, ela não é aceita. Mesmo que no templo, nas necessidades da casa do Senhor, este recurso seja usado. Mas perceba que vai além de simplesmente, né, devolver uma parte daquilo que você ganha, vai além do simples fato, né, da igreja usar estes recursos para as necessidades do templo. Então ultrapassa. A oferta, ela tem então nas suas implicações a importância de desfrutarmos de uma comunhão uns com os outros. Então, ao ofertar, lembre-se dessa passagem. Lembre-se de que se no seu coração você tiver, ou se caso você não tiver nada contra nenhum dos seus irmãos, das suas irmãs, mas se você tiver a consciência de que alguém, alguma coisa tem contra você, antes de ofertar, reconcilia primeiro, para que esta oferta seja recebida por Deus, porque de nada vale você ofertar tendo algum problema com o seu irmão, com a sua irmã. Então a oferta que nós oferecemos a Deus, ela também, né, tem implicações nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Amém? Então vamos ter este momento, né, de louvor, e você vai poder então separar esta oferta. Você pode, né, separando esta oferta, fazer contato com a liderança da igreja. Caso você não tenha condições de entregar, né, esta oferta pessoalmente à irmã Marlúcia, você pode fazer contato. A liderança então vai se organizar para poder ir até você, ir até a sua casa, né, onde você combinar, para poder então pegar isso pessoalmente também com você. Que Deus abençoe. Vamos então louvar ao Senhor e também entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é
será sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração.
Senhor, obrigado por cada irmão, por cada irmã que pôde voluntariamente em seu coração ofertar, que pôde devolver seus dízimos como mandamento do Senhor, mas não como um mandamento que é penoso, mas algo que parte de um coração grato, que como forma de louvor, de adoração ao seu nome, faz isso com muita alegria, com muito prazer, pois sabe que estes recursos, Pai, são empreendidos para a glória do Senhor, são empreendidos, Pai querido, para a manutenção do templo, para as atividades que são desenvolvidas e também para tantos sonhos que temos como desejo a realizar na sua obra. Que o Senhor então possa escancarar as portas a este irmão, a esta irmã, não pelo o que estão fazendo, mas na certeza de que o Senhor é quem faz, de que o Senhor é quem move, de que o Senhor é quem usa de compaixão. Então abençoe, em nome de Jesus, Pai, aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa, Pai, conceder um trabalho para que possa cuidar da sua família e para que possa também servir ao Senhor desta forma, Pai, com os seus recursos. Nós oramos pela provisão do Senhor, pelas bênçãos do Senhor a cada irmão e a cada irmã, a toda a igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vamos então passar para o momento da exposição das Escrituras, para a pregação da palavra, e que os nossos corações estejam abertos a ouvir da parte de Deus aquilo que Ele deseja compartilhar conosco, que o Senhor possa nos usar para a glória dEle, para este momento tão importante que é a pregação da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no Velho Testamento. Nós vamos ler um texto que se encontra em Lamentações de Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 19, 20, 21 e 22. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo de 19 até o 22. Diz assim a palavra de Deus, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Falar desta passagem de Lamentações de Jeremias, sem entender o seu contexto, nós não vamos conseguir extrair todas as implicações ou a profundidade disso que nós estamos lendo. Nós conhecemos Jeremias como profeta chorão, talvez seja a expressão mais comum que nós, todas as vezes que pensamos, ou que lemos, que lembramos do profeta Jeremias, é a expressão mais comum. Nós o conhecemos como profeta chorão. E por que ele foi classificado como profeta chorão? Bom, primeiramente, o nome do profeta Jeremias, no seu significado, que vem do hebraico, Deus lança, Deus estabelece, Deus o chamou para ser profeta em Israel. E o profeta Jeremias profetizou para o reino sul e cobriu um período de 40 anos. E Deus chamou o profeta Jeremias para levar a mensagem de arrependimento e juízo, não apenas para Judá, para o reino sul, mas também para o reino norte, para Israel. Então a sua principal mensagem, que se estendeu por 40 anos, foi sobre o arrependimento e o juízo de Deus. Então ele discorria as suas pregações, as suas palavras, não em um formato cronológico, mas a sua finalidade tinha
para que o povo se arrependesse e assim, voltando-se ao Senhor, fossem impedidos, né, do castigo de Deus. Caso o povo não se arrependesse, o juízo de Deus viria sobre o povo. Então esta foi a sua principal mensagem. E ele profetizou, cobrindo também, nesses 40 anos, 6 reis de Judá. Ele pôde profetizar, e a história deste contexto vai estar lá em 2 Reis, capítulo 22, quando Josias, que ainda menino, começa o seu reinado, começa também o ministério do profeta Jeremias. E ele iniciou profetizando no reinado de Josias. Em seguida, quando Josias morre, inicia o reinado do rei Joacás. Jeremias também estava profetizando durante o reinado de Joacás. Depois vem Joaquim, e na morte de Joaquim, assume Joaquim. No reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, leva toda a nobreza, incluindo inclusive o profeta Daniel, que era contemporâneo de Jeremias, leva para a Babilônia toda a nobreza de Israel. Toda a nobreza de Israel também é levada então cativo. E em seguida, Jeremias, ele é levado também para o Egito. Em seguida, Jeremias então vai para o Egito, e Nabucodonosor invade o Egito, e em seguida então Nabucodonosor, ao invadir o Egito, leva Jeremias para a Babilônia. Então o profeta Jeremias, ele pôde ver, enquanto profetizava para o povo de Israel para que eles se arrependessem, ele pôde ver, né, o juízo de Deus também se cumprindo sobre o seu povo, e inclusive cumprindo-se sobre a sua própria vida, porque ele também foi levado cativo. Então o profeta Jeremias sofria em ver o seu povo caminhando a passos largos à destruição, e também sendo participante do juízo de Deus sobre toda a nação de Israel. Então seu ministério inicia-se no ano 627 e vai até o ano 586, cobrindo o espaço então de 40 anos, quando o povo agora já se encontrava no cativeiro. Por isso que é considerado um profeta chorão, porque de fato sofreu. Agora, essa passagem que nós acabamos de ler, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Lembra-te disso que eu estou vivendo, Senhor. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aqui ele está então neste contexto, na Babilônia, sofrendo, né, juntamente com o povo, o contexto do cativeiro, e ele pede para que Deus traga à sua memória aquilo que lhe daria então esperança. Quando ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu não quero viver apenas neste contexto que eu estou inserido. Eu não quero ser resultado das circunstâncias, mas Senhor, mesmo eu vivendo tudo isso, tenha compaixão de mim. Livra-me, né, deste momento que eu estou vivendo, dai-me a oportunidade de trazer à memória aquilo que me traz, aquilo que pode me dar esperança. Então, mesmo neste contexto de caos, ele inicia o versículo 22 proferindo palavras, né, à sua própria memória, palavras de misericórdia, de graça, de poder de Deus, né, de bondade do Senhor, quando ele fala as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele começa a se recordar das misericórdias do Senhor. E de fato, se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito já teríamos perecidos. Há muito tempo já teríamos todos nós perecidos. E as misericórdias do Senhor são de fato as causas, ou a causa, melhor dizendo, de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, além da misericórdia, Jeremias começa também a lembrar da fidelidade do Senhor. E não tem como, né, se
recordar da fidelidade do Senhor e não se recordar da história do povo de Israel. A história deste povo que estava no Egito como escravo e com mão forte retirado do Egito, para que eles pudessem desfrutar de uma terra, de um lugar onde pudessem louvar a Deus livremente. E nesta história da saída do povo de Israel do Egito, onde a fidelidade do Senhor foi revelada em termos práticos à nação de Israel, onde o povo pôde conhecer ao Senhor, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade. O Senhor, por diversas vezes, lembra ao povo: olha, ensine as crianças, as futuras gerações, para que eles não se esqueçam de tudo isso, para que o povo possa se recordar, se lembrar. Vamos abrir no livro de Números, capítulo de número 10, versículo de número 9 e número 10, a importância de ter a memória lembranças, a importância de trazer a memória diante dos momentos difíceis, das circunstâncias da vida, a importância de trazermos a memória a palavra de Deus. Olha só o que diz Números capítulo 10, versículo de número 9: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apartam, também tocareis a trombeta, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E em tantas outras passagens que Deus vai orientar o povo a ter a memória, a trazer à memória os marcos do Senhor, os feitos do Senhor, para que isso pudesse então encorajar, para que isso pudesse fortalecer o seu povo, para enfrentar aquele momento de dificuldade em que estejam passando. Então eu quero ter como título esta passagem, trazer à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz força, aquilo que pode te dar as condições necessárias para poder então suprir ou te fortalecer, te dar graça diante das circunstâncias difíceis. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, a importância de nós colocarmos a mente, trazermos a memória, ocupar o nosso pensamento com coisas boas. Tem uma máxima que diz que você é aquilo que você pensa. E olha só as implicações desta máxima: você é aquilo que você pensa. Tudo que está na sua mente, que passa pelo seu coração e que envolve as suas emoções, influencia a sua razão, influencia a sua consciência, vai ser exatamente o que na sua vida, no seu dia a dia, vai ser resultado. As suas ações serão então resultado daquilo que passa pela sua mente. Por isso que é importante nós termos a palavra de Deus como marco, como firme fundamento, porque se a nossa mente estiver, a palavra de Deus enraizada, nós então estaremos traduzindo nas nossas ações os valores, os princípios, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, aquilo para o qual o Senhor me criou. Nós vamos estar traduzindo na nossa vida cristã, no nosso comportamento, nas nossas ações, aquilo que a palavra de Deus diz ser. Então, que os nossos pensamentos
sejam ocupados pela palavra de Deus, para que no nosso dia a dia, para que nos nossos relacionamentos, no meio familiar, entre os amigos, no trabalho, para que as expressões, da nossa vida possam ser resultado daquilo que a palavra de Deus estabelece. Amém? Jesus, uma certa feita, pergunta aos seus discípulos a respeito, não que ele estivesse em crise de identidade, ou não que ele não tivesse consciência a respeito da sua missão, do seu propósito, mas ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? Aí os discípulos respondem: olha, uns dizem ser tu Elias. Aí Jesus indaga e depois pergunta: e vós, o que vocês dizem a meu respeito? Quando o apóstolo Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, Então Jesus dá uma resposta a ele sobre estas pedras, ou sobre esta afirmação: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu fico pensando sobre a preocupação, não que esta preocupação fosse uma crise de identidade, como já falei, quando Jesus pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Então essas informações, olha, uns dizem que tu és Elias, e a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não alterou em nada a sua consciência, a sua missão, a sua autoridade, porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Agora, pensar a respeito do que as pessoas falam sobre nós, pensar a respeito do que as pessoas comentam sobre nós, tem algumas implicações, e algumas delas não podem nos abater, e outras devem sim servir para a nossa reflexão. Porque se falam coisas boas, é lógico que isso vai de alguma maneira nos agradar. Mas se falam coisas ruins, a pergunta é: o que estão falando é verdade ou é mentira? Se o que falam é verdade, amém, glória a Deus por isso. Se o que estão falando é mentira, é preciso então, caso esta mentira seja comprovada, é preciso resguardar o coração e não permitir que isto nos aflija. Não permitir que esta mentira que está sendo dita sobre nós nos abata, nos entristeça, ou talvez até que crie uma situação de quebras de relacionamento, onde eu vou ficar ofendido e por conta daquela ofensa aquilo cria uma dificuldade de me relacionar com esta pessoa. Pelo contrário, você deve procurar, você deve resolver, você deve de alguma forma resolver para que até essa pessoa não continue falando isso. Uma vez conversado e resolvido, pronto, o ponto final ali da conversa, então resolve-se este problema. Mas algo deve ser observado. Se o que esta pessoa está dizendo a meu respeito tem fundamento, é algo então que eu devo refletir, é algo que eu devo melhorar e é algo que eu devo corrigir. Porque se está dizendo algo verdadeiro que não seja bom, eu preciso então resolver aquilo que está sendo dito, eu preciso corrigir este problema. E se eu assim fizer, resolver este problema, aquilo que está sendo dito vai então me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, vai de alguma forma contribuir para o meu próprio crescimento. É esta a implicação dos comentários, quando os comentários são verdadeiros e quando não são bons. Nós então vamos usar destes comentários que estão sendo ditos para o nosso aperfeiçoamento. Assim eu vou me tornar uma pessoa melhor, e para isso exige-se maturidade, porque se eu ouço e revido, então quer dizer que eu não estou bem suficiente para ouvir a respeito daquilo que falam sobre mim. Eu preciso ouvir, eu preciso analisar se é verdadeiro, se não é. Caso seja verdadeiro, se é bom, se é ruim. Sendo ruim, eu preciso então corrigir. Eu preciso, na verdade, chegar neste irmão e agradecer. Obrigado, porque você ao fazer este comentário, você está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Então, nós somos aquilo que pensamos. A nossa vida, na sua
tradução, nas suas manifestações, é resultado daquilo que pensamos. E como eu estou vivendo? Talvez a minha dificuldade de melhorar a minha condição de vida, o meu comportamento, está sendo difícil, uma mudança, porque justamente eu não estou filtrando aquilo que passa pelo meu pensamento. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Tenha no seu pensamento todos estes valores que o apóstolo Paulo descreveu em Filipenses capítulo 4, onde nós lemos: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, que diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos desafios, o Senhor nos ajude a não enchermos a nossa mente com aquilo que vemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que estamos inseridos, mas que o Senhor traga lucidez, traga à nossa memória a palavra de Deus, traga à nossa memória a certeza de que nós servimos a um Deus vivo, a certeza de que nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que estejamos pedindo. E sempre que pedimos alguma coisa ao Senhor, aquilo que estamos pedindo é resultado daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos sentindo. Então que o Senhor possa nos ajudar a encher nossos corações, a nossa mente com a palavra dEle, com a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável, para que na tradução, para que nas expressões, para que nas nossas experiências diárias no nosso dia a dia, possamos da mesma forma traduzir em ações a vontade de Deus. Então, que assim como Jeremias, diante daquele caos que estava vivendo, diante das aflições que no seu coração sentia, ele pôde dizer: Senhor, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Senhor, as suas misericórdias, Senhor, como sua misericórdia é grande, como ela tem, Senhor, se estendido de geração em geração. Senhor, muito obrigado pela sua fidelidade, porque o Senhor é fiel, porque nada foge do seu controle. E ele começa então a encher a sua mente, os seus pensamentos com a fidelidade, com a misericórdia, com a graça do Senhor, e aquilo vai então se traduzindo em força e em graça para poder suportar os dias maus, para poder vencer os desafios da vida. Amém? Então, fiquemos com esta palavra, e que esta palavra encontre em nossos corações oportunidade para, nos momentos difíceis da vida, o Senhor nos ajudar a termos na nossa mente, no nosso coração, esta palavra, para que justamente diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, diante das decisões que precisamos tomar, diante dos momentos de estresse, diante dos momentos de ira, possamos nos recordar desta palavra, e esta palavra ser traduzida em paz, em sabedoria, em graça, para assim efetuarmos, realizarmos a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pedir para que o Senhor nos ajude, justamente nos momentos em que a vida nos impõe tantas dificuldades, confiarmos realmente no Senhor, para que diante de alguma situação difícil, possamos não refletir aquilo que estamos vivenciando no momento, mas temos a certeza de que o Senhor está no controle. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença. Pedimos que a sua bondade, pedimos que a sua misericórdia, pedimos que a sua graça e que a sua fidelidade nos alcance, nos arrebate dos momentos difíceis que estejamos vivendo e nos coloque num porto seguro. Nos coloque, Pai,
na certeza de que o Senhor está no controle, nos coloque na certeza de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas e conduzindo toda a história da humanidade. Senhor, dá-nos esta certeza de que as nossas vidas elas não estão ao léus, mas que elas estão, Senhor, sendo controladas pelo Senhor. Nos dê essa certeza que as nossas vidas elas estão diante do Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se revele como um Deus presente diante de cada adversidade que meu irmão e que minha irmã esteja vivendo. Que o Senhor se revele como um Deus presente e que as dificuldades, as circunstâncias difíceis da vida apenas sejam instrumentos nas tuas mãos para o nosso aperfeiçoamento. Colocamos diante do Senhor a nossa mente, colocamos diante do Senhor os nossos pensamentos, que cada um deles, como diz o apóstolo Paulo, seja levado cativo à obediência do Evangelho, e que os nossos corações estejam cheios da sua paz e da sua graça, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queremos lançar aos pés da cruz aqueles pensamentos, Pai, que muitas vezes nos traz dor, nos traz tristeza. Em nome de Jesus nós lançamos aos pés da cruz e te pedimos, Pai, que o Senhor possa ser também Senhor de todos os nossos pensamentos, esquadrinhe os nossos corações, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, família IPA. Deus abençoe toda a nossa família e nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de crescimento, uma semana de aprendizagem, uma semana também de segurança. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a você e toda a sua família.